Quando o líder norte-coreano Kim Jong-un sumiu dos holofotes por alguns dias, o mundo inteiro se perguntou quem poderia se tornar o chefe do país caso ele tivesse falecido. Aqui no canal, você vai encontrar um vídeo em que falamos sobre os possíveis sucessores de Jong-un, com foco na irmã dele, Kim Yo-jong. Só que essa não é a única dúvida que existe em torno do cenário em que ele deixaria o cargo. A Coreia do Norte continuaria com o regime? O que aconteceria com as armas nucleares? E a intolerância religiosa? Aqui é Ivan Lima, sejam bem-vindos. Após notícias de que Kim Jong-un passou por um procedimento cardiovascular e que estava em estado vegetativo, o ditador norte-coreano surpreendeu a todos quando apareceu 20 dias depois. Durante esse tempo, muitas hipóteses surgiram sobre o que aconteceria com o país caso a morte fosse comprovada. E eu preciso ser sincero com você. A verdade é que ninguém sabe. Por ser uma nação estritamente fechada para o restante do mundo, pouco é conhecido sobre a estrutura política de lá. Enquanto alguns apostam que o regime ditatorial não seria abalado, existem análises apontando que a morte de Jong-un representaria uma ameaça ao sistema. Isso porque estamos falando de um governo que, até o momento, tem uma natureza hereditária, com o mais alto cargo sendo passado de pai para filho. E como Jong-un tem supostamente 3 filhos e nenhum deles possui idade suficiente para assumir o poder, a sucessão tranquila, que normalmente garante a estabilidade interna, pode ser ameaçada. Uma instabilidade na Coreia do Norte geraria complicações quase que imediatas com os Estados Unidos e a China. Os militares americanos possuem planos para os 2 cenários. O primeiro envolve um ataque norte-coreano contra a Coreia do Sul, e o segundo seria o colapso da Coreia do Norte. No caso deste segundo cenário, o que mais preocupa os Estados Unidos são as armas nucleares dos norte-coreanos. Veja, tanto a Coreia do Sul quanto os Estados Unidos possuem alternativas para manter em segurança ou eliminar as armas de destruição em massa. E uma parte importante da estratégia é impedir a difusão do material, sejam as armas ou os documentos relacionados, para terceiros. A ideia é estabelecer uma espécie de cordão sanitário em torno do país, justamente para evitar que alguma coisa aconteça com as armas, como serem vendidas para alguma organização. Por mais extremo que possa parecer, o medo dos Estados Unidos é o de que essas armas, de alguma forma, cheguem até as mãos de terroristas. Mesmo que os militares acreditem que essa situação seja improvável, algumas coisas por lá são difíceis de prever. De acordo com a Reuters, é estimado que a Coreia do Norte possua de 20 a 60 armas nucleares, além de terem um estoque de 75 a 320 quilos de urânio enriquecido, 49 locais para lançamento de mísseis e 39 para lançamentos nucleares. Com todo esse material bélico, também existe o medo de que, em meio ao colapso, a Coreia do Norte faça uma investida contra a Coreia do Sul, Japão e até mesmo os Estados Unidos. Seria um último esforço, digamos assim, para que Jong-un, ou o sucessor, impedisse a intervenção externa. Vale lembrar que, nos últimos anos, os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão tentando estreitar as alianças, justamente para possibilitar uma rápida tomada de decisão militar em caso de conflitos. Só que precisamos lembrar que não é apenas os Estados Unidos que estão de olho na região. Todo o planejamento dos americanos não se relaciona com a contingência elaborada pelas forças chinesas. A princípio, acredita-se que a intervenção da China seria restrita, em grande parte, a lidar com refugiados ao longo da fronteira com ações de apoio à Coreia do Norte. Entretanto, a China tem mudado seu pensamento nos últimos anos.
Tudo por conta das mudanças nas capacidades militares chinesas, a crescente competição geopolítica com os Estados Unidos e também a preocupação com a segurança nuclear. Pensando em expandir a própria influência regional no território coreano, é possível que os chineses comecem uma grande intervenção militar. Uma hipótese que é embasada por declarações da China e também pelos exercícios militares do país, que indicam maiores preparativos para uma possível intervenção. Isso sem falar que é provável que as forças chinesas alcancem as instalações nucleares da Coreia do Norte antes dos Estados Unidos. Um cenário que poderia acontecer tanto pela proximidade das tropas chinesas, quanto por elas receberem alertas antecipados, já que a fronteira permite que a China tenha acesso a informações quentes. Para a jornalista neozelandesa Anna Fiffeld, que é uma das profissionais que mais pesquisam sobre a Coreia do Norte nos dias de hoje, a saída de Kim Jong-un não deve abalar o programa nuclear do regime. Em uma matéria da Folha de São Paulo, ela diz que provavelmente o futuro sucessor apoiará a política de que o país precisa, como nunca, das armas nucleares para manter a segurança interna. E, como você deve imaginar, intimidar os outros países. Assim como falamos sobre os planos americanos, Ana afirma que a grande preocupação é a proliferação do material atômico. A jornalista também comentou que não é possível afirmar com certeza se haverá algum tipo de abertura na Coreia do Norte, visto que o cenário depende da pessoa que assumir. Por exemplo, caso o militar chegue ao poder, ela pensa que não veremos abertura. Agora, caso seja uma pessoa com um lado mais reformista, talvez aconteçam poucas mudanças. O pensamento é de que o país passou décadas com a política de isolamento, mantendo a população com medo, e isso dificilmente mudará enquanto o regime estiver no poder. Uma durabilidade considerada, por alguns estudiosos, como uma anomalia histórica. Uma anomalia que persiste em meio à crise econômica, fome da população, sanções internacionais e restrições ao comércio exterior. E é por isso que outros pesquisadores acreditam que já passou da hora de Washington ajustar as políticas com a Coreia do Norte para lidar com o fato de que o país não será tão receptivo às demandas, principalmente quanto à desnuclearização. Até porque Kim Jong-un não é o único oficial que pensa que seria um erro encerrar ou mesmo entregar o arsenal de armas nucleares. Com isso em mente, ou os Estados Unidos poderiam continuar pressionando a Coreia do Norte, ou eles podem dar um passo para trás e adaptar as estratégias, o que poderia suavizar a tensão entre os países. As possibilidades são tantas que, enquanto existe o pensamento de que ocorreria uma transição suave para garantir a conservação do governo e impedir disputas de poder, o escritor e estudioso da Coreia do Norte, Chris Mikul, acredita que o afastamento de Kim Jong-un seria um desastre. Para ele, Jong-un tornou-se completamente ocidentalizado enquanto crescia, o que, de certa forma, o transformou em um dos líderes mais estáveis do regime. Isso, claro, considerando que eles possuem armas nucleares. Sem um sucessor definido, Chris acha que uma espécie de luta para chegar ao topo poderia ter início, o que prejudicaria o sistema e influenciaria as massas a fugirem para a Coreia do Sul ou China. Por pior que seja o cenário, o escritor pensa que a economia do país está melhor com Jong-un no poder. Além disso, como os líderes norte-coreanos são vistos quase como figuras divinas, é complicado imaginar um cenário em que o poder seja tomado por alguém que não faça parte da família. Como já mencionamos, é possível que os países próximos à Coreia do Norte enfrentem uma grande movimentação de refugiados. Um fluxo que pode aumentar no caso de uma guerra civil ter início. No caso desse tipo de conflito, existe mais de um motivo. Disputa por recursos causada por uma possível escassez de alimentos,
fragilidade política gerada por facções e conflitos pela mudança de líder. Se você estiver pensando em golpe de Estado, a ex-porta-voz adjunta do Ministério da Unificação da Coreia do Sul, Soo Jin-park, acredita que não deve acontecer, pois os cidadãos do país foram educados para não pensarem em se revoltar contra o sistema. E se pode parecer que o exército norte-coreano ficará de braços cruzados, não será bem assim. Os militares do país provavelmente vão tentar resistir às intervenções estrangeiras e também devem tentar controlar os conflitos internos. Além disso, por se tratar de um país com rígidas normas em relação às outras religiões, acredita-se que uma mudança na liderança representaria um aumento no controle social. Para você ter uma ideia, quem é flagrado orando conforme outras doutrinas ou é pego simplesmente portando uma Bíblia, pode ser preso, expulso do país ou até mesmo enviado para campos de trabalhos forçados. O aumento de controle se relaciona com a ideia de que um novo líder precisa criar uma imagem de respeito para os cidadãos. E uma forma de fazer isso seria com uma política rígida, algo parecido com o que aconteceu com o próprio Kim Jong-un, quando ele assumiu o poder. Os cristãos, assim como os seguidores de outras religiões, provavelmente continuarão buscando ajuda externa. Uma situação que deve continuar até a família Kim sair do poder. Comente aqui embaixo o que você acha de tudo isso. E até a próxima. Tchau!